mundo que não tem essa liberdade de adorar o Senhor como nós temos esta noite? Verdade, irmã Filomena. Principalmente por causa da sua fé. Muitos países, igreja, perseguem as pessoas, os cristãos, simplesmente por não aceitarem a sua fé. Segundo alguns sites e pesquisas, só em 2020 foram mortos, irmã Elisa, mais de 4.000 cristãos. E mais de 4.000 igrejas foram devastadas, queimadas, tão somente porque estavam adorando o nome do Senhor Jesus. São violentados, irmã Filomena. Muitas pessoas em outros países são violentados, arrancados de seus lares, afastados de seus familiares, perdem os seus empregos, morrem de fome, simplesmente porque eles dizem que servem a Cristo. Mas, irmã Elisa, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10, Jesus disse que bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, estes herdarão o reino dos céus. Glória a Deus por isso, irmã Filomena. Aleluia. Mas fica uma indagação, uma pergunta. Será que nós estamos cumprindo o nosso papel de servo aqui na cidade onde moramos? Irmã Elisa, esse é um questionamento que fica pairando na nossa cabeça. Pilões, segundo o IBGE 2010, tem cerca de 3.450 habitantes, talvez até mais, né? Que o IBGE faz alguns 10 anos. E o evangelho aqui na cidade de Pilões começou a ser pregado há mais de 32 anos. E hoje, dentro da Assembleia de Deus, nós temos cerca de 150 crentes. Então, se a gente analisar, ainda é muito pouco. É pouco demais, Filomena. Porque, imagina só, são 3.453 habitantes aqui em Pilões. E se o evangelho começou a ser pregado há mais de 30 anos atrás, isso quer dizer que por ano a estimativa é que somente 4 vidas se salva em um ano na cidade de Pilões. E aqui na Assembleia de Deus, provavelmente, chega a ser 150 crentes somente nesta casa. Mas, calma, preste atenção. Aqui, nós não sofremos perseguição. Aqui nós não somos oprimidos. Aqui em Pilões, nós temos toda a liberdade de pregar a palavra. Nós temos toda a liberdade, igreja, de fazer um culto em via pública. Aqui nós temos toda a liberdade de dizer que somos crentes, de andar com a Bíblia na mão, onde muitos países, sequer um crente consegue andar com a Bíblia na mão. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança, porque se esses 150 crentes evangelizar em um ano 20 pessoas, 20 pessoas, nós alcançaremos toda a população pilonense em um ano, meu Filomena. É verdade. Irmã Elisa, eu fico me questionando, será que existe na cidade de Pilões, na zona rural e urbana, alguém que nunca ouviu falar de Jesus, do Evangelho de Jesus? Irmã Filomena, se isso acontece aqui em Pilões, aqui dentro da cidade de Pilões, ou nos sítios vizinhos, de alguém ainda não ouvir a palavra do Senhor, não conhecer a Cristo, é caso de urgência. É um caso preocupante para a igreja do Senhor. E o que é que nós estamos fazendo que essas pessoas ainda não foram alcançadas pelo amor de Deus, pela palavra da salvação? O que é que nós estamos fazendo? O que é que está nos prendendo? O que é que está nos impedindo disso acontecer? Irmã Elisa, eu acho que nós estamos acomodados. A Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas nós estamos nos acomodando, estamos deixando o reino para segundo, terceiro plano. Estamos se preocupando mais com a nossa carreira, com o nosso corpo físico, com a nossa beleza, com a nossa vida social. Estamos esquecendo de fazer o primordial, que é anunciar o Evangelho do Senhor Jesus.
Então, irmã Filomena, o problema, o que nos impede, somos nós mesmos. Nós somos a principal pedra que nos impede de pregar a palavra para as outras pessoas. Nós somos aquilo que nos prende mesmo de ir às ruas e pregar a palavra. Olha só, muitas pessoas estão morrendo por dia. A cada dia que passa, mais pessoas morrem, mais pessoas se vão. E muitas delas sem nem ouvir a palavra do Senhor. Vão sem a salvação. E nós, como corpo de Cristo, como filhos de Deus, nós somos responsáveis de anunciar a salvação. É verdade, irmã Elisa. Mas é porque está enraizado nas nossas cabeças que é responsabilidade do pastor, do missionário anunciar o evangelho. Eles é quem devem sair pelas ruas, pelo mundo, por pilões para anunciar o evangelho. Mas nós estamos esquecendo do ide de Jesus. Aleluia. Jesus disse aos seus discípulos: ide. Ele não disse ide pastor, ide missionário. Ele ide aos discípulos. E hoje nós somos os discípulos. E ele diz: ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Então a responsabilidade está nas nossas mãos, pesa nos nossos ombros, irmã Elisa. Irmã Filomena, todos nós aqui somos missionários. Devemos pregar a palavra do Senhor. Mas tem gente que diz que não prega a palavra, irmã Filomena, porque tem gente que diz assim: eu não prego porque as pessoas não escutam eu pregar a palavra. Mas só que o responsável por convencer o homem não somos nós, seres humanos, homens. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Está em nossas mãos somente o dever de pregar a palavra do Senhor. Então, você homem, mulher, jovem, criança que está aqui esta noite, nós somos os responsáveis de pregar a palavra da salvação. Irmã Elisa, eu verdadeiramente estou constrangida. Fico me perguntando: Senhor, eu já tenho 25, 26 anos de evangelho. E veio agora a minha pergunta e indagação: quantas almas eu tenho ganhado para Jesus? Será que eu chegarei na presença de Jesus com as mãos vazias? Será que eu não tenho feito nada porque eu nunca ganhei uma alma para Jesus, irmã Elisa? Irmã Filomena, calma. Ainda há esperança. A senhora ainda está aqui. A senhora ainda tem vida. E pode pregar a palavra. Mas veja bem, talvez as pessoas que a cercam não tenham ouvido ou não quisessem ouvir a pregação através da boca da senhora. Mas imagina só quantas pessoas foram alcançadas e influenciadas pelo testemunho da senhora, pelo meu testemunho e pelo testemunho da igreja. Quantas pessoas viram em nós, nos observaram, porque a Bíblia diz que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então imagine só as pessoas que não ouvem a palavra saindo de nossas bocas, mas que nos observam, pois o testemunho é a melhor pregação que existe. Irmã Elisa, então ainda há tempo. Sim. Eu quero anunciar o evangelho, mas eu sozinha não posso. Você não pode. Só eu e você não conseguiremos evangelizar pilões. Mas se nós tivermos a ajuda dos jovens, das senhoras e dos obreiros e de todos os irmãos e das crianças. Isso, irmão, sabe por que nós devemos fazer isso? Porque a nossa cidade é a nossa missão. Amém, irmãos? Então a nossa cidade é a nossa missão. Então não é responsabilidade só do pastor, nem dos missionários, nem dos jovens, nem das senhoras. É responsabilidade nossa. E o que foi que Paulo disse? E o que foi que Jesus disse lá através de Paulo na leitura oficial? Que ainda tem muito povo nesta cidade. Ainda existe pessoas que precisam ser alcançadas aqui em Pilões. E como já foi dito,
está sobre nós essa responsabilidade. Então, que nesta noite, irmãos, nós venhamos, já foi dito, 23 pessoas por ano. Se a gente colar numa pessoa, orar por aquela pessoa, Deus faz a obra e muitas verão a ser salvos. Porque o tempo passa e Jesus está voltando. Estava conversando com a irmã Luzimar que o tempo é passageiro. A gente sai ao supermercado, mas a gente não sabe se volta. Então, por isso que nós devemos estar amparados. Mas não só nós, aqueles também que não estão com Jesus, aí é que precisa ser amparados.